Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo, dos nossos grandes heróis da fé. Nós iremos falar sobre Jonathan Edwards. Ele é considerado o grande despertador. Ele nasceu em 1703 e faleceu em 1758. Há 2 séculos que o mundo fala do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado e 2 ouvintes que se agarraram aos bancos pensando que ia cair no fogo eterno. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo de Deus, estava presente nas pregações que Jonathan fazia. Jonathan Eduardo, entre os homens, era o vulto maior nesse avivamento, no grande despertar, o avivamento, que se intitulava o Grande Despertamento. É o que nós estamos também precisando no nosso dia, de um grande despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de consagração ao Senhor, para o desenvolvimento maior do intelecto e sem qualquer interesse próprio, de deixar o Espírito Santo, De deixar o Espírito Santo, vou arrumar aqui para nós ver melhor. Usar o mesmo intelecto como instrumento nas suas mãos. Ele amava a Deus, não somente de coração e alma, mas também de todo entendimento. Ele era um homem de muita fé. Sua mente prodigiosa apoderava-se das verdades mais profundas. Contudo, a sua alma era de fato um santuário do Espírito Santo. Sob a aparente calma exterior, ardia nele o fogo divino como um vulcão. Quando ele pregava, as pessoas até seguravam no banco. Os cristãos atuais devem a esse herói, graças à sua perseverança em orar e estudar, presta bem atenção, a Bíblia, sob a direção do Espírito Santo de Deus, à volta às várias doutrinas e práticas da igreja primitiva, porque sem o Espírito Santo e sem a leitura da Bíblia, a fé é morta, Grande é o fruto da dedicação do lar em que Edwards nasceu e criou. Seu pai foi o amado pastor de uma só igreja durante um período de 64 anos. Sua mãe era filha de um pregador que pastoreou uma igreja durante mais de 50 anos. Eles conheciam a Bíblia. Ele teve 10 irmãs, 4 eram mais velhas do que ele e 6 mais novas. Muitas foram as orações que os pais ofereceram a Deus para que seu único filho, ele era o único filho no meio de tantas mulheres, que seu único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo, As orações à volta da lareira, que eles faziam culto na casa deles diariamente, chamava até a atenção dos vizinhos, que muitas vezes ia lá também para participar. Então ele era uma pessoa temente a Deus, que buscava Deus, foi criado numa família que colocava Deus à frente de tudo, Aí nós vamos falar que quando Jonas tinha 7, 8 anos, houve um despertamento na igreja do seu pai, e o menino acostumou-se a orar sozinho, 5 vezes todo dia com 7 anos, gente, olha só, e a chamar outros da sua idade para orarem junto com ele. Crianças orando a Deus. Citamos aqui as suas palavras sobre esse assunto. A primeira experiência de que me lembro de sentir no íntimo a delícia de Deus e das coisas divinas foi ao ler as palavras de 1 Timóteo 1:7. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Sentia-se a presença de Deus até arder o coração e abrasar a alma de tal maneira que não sei descrever, ele falava.
Gostava de passar o tempo olhando a lua, de dia para a lua, né? E de dia contemplar as nuvens e os céus. Passava muito tempo observando a glória de Deus, revelada na natureza, e cantando as minhas contemplações do Cristo Redentor. Antes me sentia demasiado assombrado ao ver os relâmpagos e ao ouvir o trovão e ao trovar do trovão. Porém, mais tarde, eu me alegrava ao ouvir a majestosa e terrível voz de Deus na trovoada. Antes de completar 13 anos, ele iniciou seu curso em Yale College, onde no segundo ano leu atentamente a famosa obra do filósofo Locke, né? Ensaio sobre o entendimento humano. Vê-se nas suas próprias palavras acerca dessa obra o grande desenvolvimento intelectual do moço. Achei nisso como se fosse ouro e prata de tesouros adquiridos. Ele aprendeu muito, né? Eduardo, antes de completar 17 anos, ele já tinha se diplomado no Yale College com as maiores honras. Sempre estudava com muito empenho, né? Mas também conseguia tempo para estudar a Bíblia. Muita gente alega que não tem tempo de ler a Bíblia, né? Pega a Bíblia só quando vai para a igreja e muitas vezes nem abre. Depois de diplomar-se, continuou seus estudos no mesmo colégio durante 2 anos e foi então separado para o seu ministério. Foi nessa altura que seu biógrafo escreveu acerca do seu costume de dedicar certos dias para jejuar, orar e examinar-se a si mesmo. Acerca da sua consagração, com idade de 20 anos, Eduardo escreveu: dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direito de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e o Satanás até o fim da sua vida. Alguém assim se referiu a Jonathan. Sua constante e solene comunhão com Deus, né, era em secreto. E fazia com que o rosto dele brilhasse perante o próximo, e sua aparência, semblante, palavra e todo o seu comportamento era acompanhado por seriedade, gravidade e solenidade. Aos 24 anos ele se casou com a filha de um pastor, e ele também teve 11 filhos, igual ao seu pai, né? E aqui conta que ele costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Olha, gente, 13 horas é muita coisa. Ninguém fica nessa, gente fica no máximo 1 hora, e ele ficava 13. Por isso que ele fazia diferença. Sua esposa também diariamente o acompanhava na oração. Depois da última refeição, ele deixava toda a lida a fim de passar 1 hora com a família. Mas quais as doutrinas de que a igreja havia esquecido e quais a que Eduardo começou a ensinar e a observar de novo, com manifestações tão sublimes? Basta uma leitura superficial para descobrir que a doutrina a qual deu mais ênfase foi a do novo nascimento, como sendo uma experiência certa e definida, em contraste com a ideia da igreja romana e de várias denominações. O evento que marcou o começo do grande despertamento foi uma série de sermões feitas por Eduardo sobre a doutrina da justificação pela fé, que fez os ouvintes sentir a verdade das Escrituras de que toda boca ficará fechada no dia do juízo e que não há coisa alguma que por um momento evite que o pecador caia no inferno, senão o bel prazer de Deus, né? É impossível avaliar o grau do poder de Deus derramando para despertar milhares de almas para a salvação. E o povo, quando entrava no culto, mostrava um espírito leviano e mesmo de desrespeito. Mas quando ele começava a orar, o fogo do céu caía sobre todos, né? E
e eles viam que Deus trabalhava grandemente na vida dele. E o resultado dos sermões que ele fazia arrancava um véu dos olhos das multidões para contemplar a realidade e o horror da posição em que estava. Nessa altura, o sermão era interrompido por gemido de homens e gritos de mulheres. Quase todos ficavam de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. De tanto que era a unção de Deus, né? Que as grandes batalhas são ganhas de joelho, ele dizia, as grandes batalhas são ganhas de joelho. Eduardo não abandonara e nem deixara de gozar os privilégios das orações, que vinha desde a sua meninice, né? Ele gostava de frequentar lugares solitários na floresta, onde podia ter comunhão com Deus e a orar, né? Como era de esperar, o maligno tentou anular a obra desse grandioso homem. Anular como? Nós vamos saber, né? Atribuindo tudo ao fanatismo. As pessoas achavam que ele era fanático. Em sua defesa, Eduardo escreveu: Deus, conforme as Escrituras, faz coisas extraordinárias. Há motivos para crer, pelas profecias da Bíblia, que sua obra mais valiosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor a manifestações físicas, como as lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, falta de força. De fato, é natural esperar, ao lembrar-nos da relação entre o corpo e o espírito, que tais coisas aconteçam. Assim falam as Escrituras, do carcereiro que caiu perante Paulo e Silas, angustiado e tremendo, do salmista que exclamou sobre a convicção do pecado: envelheceram meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Salmo 32, 3. Dos discípulos que na tempestade do lago clamaram de medo, da noiva, do cântico dos cânticos, que ficou vencida pelo amor de Cristo até desfalecer. O certo é que na Nova Inglaterra começou em 1740 um dos maiores avivamentos dos tempos modernos. É igual certo que esse movimento se iniciou não com os sermões sérios de Eduardo, mas com a firme convicção de que há uma obra direta que o Espírito Divino faz na alma humana. Nota-se bem, não foram seus sermões monótonos, nem a eloquência extraordinária de alguns, como George Whitefield, mas sim a obra do Espírito Santo no coração dos mortos espiritualmente, que começou, né, a se espalhar na Inglaterra, nas colônias da América, na Escócia, em várias partes do mundo, e foram arrebentados de 30 a 50 mil almas, né, em 2 e 3 anos. E a sua luta era grande, mas ele foi vencido, gente, pela varíola, né? Na época da varíola, ele faleceu por causa da varíola, que atacou ele de uma tal forma que ele não conseguia ser curado por causa da intensa febre que ele teve. Para nós, a vida de Jonas e Eduardo é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que se desenvolvamos sobre a direção do Espírito Santo e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso. Quando Deus te capacita, quando Deus te unge, né? Você batiza no Espírito Santo, você tem que ser outra pessoa, melhor, e fazer a sua parte. Deus não te deu esse dom
para ficar na gaveta, engavetado, mas para você fazer a sua parte, como esses homens fez. Nós estamos precisando agora, no nosso dia, de grande avivamento para mudar o rumo da nossa história, né? Então, nós vamos fazer essa oração da Bíblia do Salmo. Confia no Senhor. 11, Salmo 11, tá? Voa para o monte como um pássaro. Confio no Senhor, como podeis dizer-me. Voa para o monte como um pássaro. Pois os inimigos retecem o arco, já põe sua flecha na corda, para ferir as ocultas que têm bom coração. Se as bases são destruídas, que pode fazer o justo? O Senhor está na sua santa morada, no céu está o trono de Deus, seus olhos observam, suas pálpebras interrogam os seres humanos. O Senhor examina o justo e o ímpio, mas ele odeia quem gosta de crimes. Fará chover sobre os ímpios brasa, fogo e enxofre, e um vento quente é a porção de seu cálice. Para o justo, pois justo é o Senhor, ele ama o que é justo. Os bons contemplarão o seu rosto. Então nós temos que ter fé em Deus, em primeiro lugar, buscar a Deus, orar, jejuar, fazer igual esses grandes, né, heróis da fé. O motivo dessas leitura que nós estamos fazendo sobre os grandes heróis da fé é para vocês verem que Deus é o mesmo de ontem, ele não mudou, nós aqui mudamos. Esses homens fizeram a diferença, eles dedicavam tempo para Deus em oração, em jejum, eles queriam fazer a diferença, né? Deixar sua pegada, né, na terra, e eles deixaram. Então nós vamos orar mais um pouquinho e agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia, agradecemos pelo seu ensinamento. Espero que muitos estão aprendendo, Senhor, que nós temos que buscar o Espírito Santo, Senhor, para que possamos fazer grandes obras como esses homens também fizeram, Senhor. Que o Senhor vai abençoando a todos que estão desempregados, a todos que estão acamados, a todos que perderam a fé, que não tem mais fé, que o Senhor vai abençoando essa pessoa, abençoa o lar de cada um que está comigo nesse momento, clamando, orando a Ti, Senhor. Que o Senhor faça diferença na vida deles, Senhor. Que o Senhor visita os 3 poderes, Senhor. Que o Senhor envie seu exército de anjos, Senhor, no nosso país, Senhor. Que o Senhor faça um grande mover, meu Pai, para que todos possam saber que só o Senhor é Deus. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus e espero que vocês estejam gostando, que vocês meditam na palavra de Deus. Comece a orar com mais fé, jejuar e buscar a Deus, tá? Que vocês vão ver a grande mudança que Deus vai fazer no nosso país também. Nós somos uma andorinha sozinha não faz um verão, né? Nós precisamos de quê? De todos unidos para fazer uma grande mudança, tá? Então vamos em frente e vamos confiar que Deus continua o mesmo. Nós é que mudamos, tá? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser, e fique com Deus.